Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Está de pé, meus irmãos, para nós iniciarmos nosso culto de vigília, momento de forma alguma cerimonial, mas de festa, de alegria, de regozijo. Muito nós temos que agradecer ao Senhor. Foi um ano com certeza de lutas, de provas, de provações, mas foi um ano com muitas vitórias do Senhor, de mistérios em Deus, de coisas que o Senhor fez que eram impossíveis, mas Deus constituiu a nós um momento especial como agora. Feche seus olhos, fala com o Senhor nesta hora. Deus amado, nós pedimos a Tua bênção, te glorificamos, Senhor Deus, por esta noite na Tua presença, momento tão sublime, tão especial ao nosso coração, de encerrarmos este culto diante da Tua presença, aos Teus pés, porque, Pai querido, nós sabemos que não há lugar melhor de estarmos que não seja na Tua casa. Pedimos, ó Deus, continua a operar graça ao nosso coração. Só o Senhor conhece como subimos esta noite, mas só o Senhor sabe como passaremos esta noite para o ano que vem. Dá-nos a Tua bênção, assim oramos em nome de Jesus. Muda o meu viver.
farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Meus irmãos, nós passamos 2025 com momentos doces como mel, alguns amargos como fel. Mas nós sabemos de uma coisa muito importante: tanto como foi em 2025, será em 2026. As páginas da nossa vida serão escritas pelo Espírito Santo de Deus. Nosso coração tem que estar voltado a Cristo, e o nome do Senhor sendo glorificado no nosso coração. Não importa o sabor da tua dor ou da sua luta, o que importa é você estar na presença do Senhor. Você é o escolhido de Deus. Fala com o Senhor nessa hora. Glorifica o nome do Senhor. Só Ele. sentar, meus irmãos. A palavra fala que... Aí, ó. Diz que ele desgosta do pastor, né? A gente não faz isso com eles.
A palavra fala que a gente não sabe pedir, né? Que não tem condição. Mas a palavra fala que o Espírito Santo, ele intercede com nós, com gemidos inexprimíveis. Seria natural de um ano tão difícil como passamos, nós pedimos um ano mais fácil. Senhor, que seja um ano novo mais fácil. Pede isso não. Talvez isso não vá acontecer. Mas peça para que você, para que eu, você, nós sejamos mais fortes, mais resilientes, com mais tenacidade, sejamos mais cheios do Espírito Santo. Vou dizer uma coisa, irmãos: se nós estamos cheios do Espírito Santo, nada vai nos abalar, nada vai nos afastar do amor de Deus. Essa é a nossa oração. Estamos cheios do Espírito Santo de Deus, e Ele fará uma obra maravilhosa em cada um de nós. Quem já pisou e quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Salmo 126 diz assim: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, ou como as correntes do Negueb. No deserto de Israel, em 4 em 4, em 5 em 5 anos, muitos anos e anos, vem uma chuva no pé do monte, e vem uma enxurrada no deserto, e cobre aquele deserto de água. E o legal que acontece isso é que em 4 anos acontece isso, floresce plantas, nascem flores naquele lugar. Aí você pensa assim, mas que raio de semente persistente é essa, que natureza no calor, no frio do deserto, ela não morre. Mas que raio de semente é essa, meus amados? A palavra de Deus é essa semente no nosso coração. As correntes do sul, elas renovam a nossa vida dia a dia. E a semente, a palavra de Deus plantada no seu coração, ela não morre nunca. Ela não morre nunca. Quando Deus querer, quando Deus quiser, quando for a vontade dEle, Ele faz o seu coração transbordar. E aquela semente que você achava assim, nossa, está morta, ela não existe mais, ela floresce. Nasce plantas, nasce flores. Meus amados, eu vou dizer uma coisa, irmãos: a nossa vida, ela é um milagre de Deus. É um milagre. As pessoas te veem lá fora, te veem como um milagre de Deus, porque não era para você estar bem, não era para você estar na presença do Senhor, não era para você estar com a tua família, mas Deus aprove a nós o reino de Deus. Deus aprove a nós milagre sobre milagre, não porque somos melhores, não porque fomos bonzinhos no passado, meus amados, não é nada disso. É porque Deus ama as nossas vidas. Deus não vê currículos em cada um de nós. Deus não vê currículos. O que fizemos no passado, o currículo fala de passado. Não importa. Ah, mas meu currículo é ruim. Não importa. Ah, meu currículo tem muitos pecados. Não importa. O que importa, meus amados, são as promessas de Deus para o ano que se inicia. Nós vamos com as correntes do sul. Faz retornar, Senhor. Faz retornar a vida do nosso coração. Faz retornar a alegria e o calor do Espírito Santo na nossa Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante
Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías. Isaías, acho que eu vou trocar com você, Érica. Acho que esse aqui tá melhor, né? Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Nós vamos ler o verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Podemos ler juntos? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Vamos repetir? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar, irmãos? Irmãos, nossa palavra é breve, mas é uma palavra que ela vai se mantendo ao longo do ano. Nós gostaríamos de trazer à memória dos irmãos a palavra que o Senhor nos deu no dia 31 de dezembro de 2024. Eu não vou... Foi? Aí, que bom. Já denunciou tudo aí, né? Vejam só, nós falamos um pouco sobre o fruto. O fruto. Nós lemos alguns textos, dentre eles o Salmo 1, que nos falava da árvore plantada junto a ribeiros. E nós falamos um pouco sobre a missão. A missão, Deus nos escolheu para uma missão. E todas as vezes que nós tentamos relutar contra essa missão, é como se nós estivéssemos relutando contra aquilo que Deus estabeleceu para nós. E é um privilégio Deus nos escolher e determinar uma missão para nós. As pessoas no mundo social, no mundo corporativo, nós vemos que as pessoas, quando recebem uma missão e que elas vão para cumprir essa missão em nome de alguém importante, essa pessoa ela vai sempre com alegria e com uma sensação de satisfação. Tantas pessoas podiam estar no meu lugar, mas eu fui escolhido para essa missão. E às vezes as pessoas não se dão conta de que há um Deus tão grande e poderoso que governa todas as coisas e que deu ao homem o privilégio de ir numa missão, mas não é uma missão humana, mas é uma missão vindo da mente do próprio Deus, que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. E essa missão, muitos não dão importância para ela. E nós estamos aqui, e aí eu posso falar 100% da minha pessoa, eu estou por conta da missão. Eu não estou aqui porque deu na minha cabeça de reunir um povo, abrir uma porta e dizer que é uma igreja. Não, eu estou pela missão. E eu não tenho dúvida que
se não todos, quase todos aqui estão também pela missão. Até porque há lugares muito melhores, de forma estrutural, que nós poderemos estar, ou que os irmãos poderiam estar. Nosso lugar é simples. Nosso lugar tem 1, 2, 3 paredes brancas e uma porta aí de aço que faz um barulhão quando abre, quando fecha. É simples, lugar simples. Então, ou seja, há muitos lugares num dia como hoje que nós poderemos, os irmãos poderiam estar, nós poderíamos estar, mas nós estamos aqui porque nós entendemos que há uma missão. E dentro dessa missão de Deus, Deus quer fazer algo em nós e através de nós. Só estou relembrando, dentro daquilo que nós falamos no dia 31/12/2024, nós falamos sobre o dar fruto, né? Deus nos chamou para dar fruto. Então você vai numa missão para dar fruto. Nós falamos que sobre a árvore que plantada junto a ribeiros, ela floresce, a folha dela não cai. E nós comentamos que o culto para nós é o ribeiro de águas, porque é onde o Senhor ele se manifesta. Então nós entendemos a importância do culto, nós entendemos a importância da reunião, mas não podemos prender os irmãos aqui dentro, porque a igreja precisa ir de pregar o evangelho. Nós falamos que a consagração é um ribeiro, a obediência ao projeto, a palavra é um ribeiro. Deus nos deu um manual que foi a palavra. Nós terminamos o culto assim. Você quer o manual? Lembram disso? Está aí o manual. Você quer vencer? Pega o manual, toma posse do manual. Alguns devem lembrar bem disso. Então nós estamos aqui, com as folhas preservadas, o fruto preservado, porque nós preferimos tomar posse da palavra. Algumas guerras, em alguns momentos fomos atingidos, sim, mas nós não perdemos a guerra, e nem perdemos a batalha. Mesmo ferido, nós fomos indo e estamos aqui. Sentindo a ausência de alguns irmãos que estão viajando, algumas famílias que estão viajando, mas nós estamos aqui para representar eles também. Meus irmãos, e o texto que nós lemos, e já me chamaram a atenção o seguinte, que eu preciso encerrar a mensagem 23 horas, um pouco antes da meia-noite, porque os irmãos querem passar, e veio da minha casa, hein? E não foi a minha esposa. Aí os irmãos já ficarem tranquilos. Sim, mas é uma benção. Então eu tenho que tomar cuidado aqui com o horário. O texto que lemos assim: se quiserdes, porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus mostra a bênção e fala: está aí o caminho está aí, andai nele. Se quiserdes e ouvirdes, ou em outras versões, e obedecerdes, comereis o melhor, ou o bem da terra, ou o bem desta terra. Então vejam, irmãos, nós vamos meditar um pouquinho aqui, o que é o bem da terra para nós? Para nós, o que é o bem desta terra? Ou o que é melhor desta terra, quando a palavra ela vem de Deus? Então, o melhor. Então, se quiserdes e ouvirdes. O contexto aqui era que Deus estava levantando uma palavra de despertamento para o povo, porque o povo estava muito festivo. O povo ia para as festas, para os cultos, e era um culto um dia, outro culto outro dia, outro culto outro dia, outro dia, mas eles tinham deixado o principal, que era a palavra de Deus. E o Senhor levanta aqui uma palavra de indignação: eu estou cansado das vossas festas solenes.
Então imagina Deus dizer uma coisa dessa. Por quê? Porque o povo se reunia muito, mas todo mundo na desobediência, todos na desobediência. A desobediência é a palavra. Então o Senhor levanta esse clamor para despertar o povo. E aí ao final aqui desse contexto, ele diz assim: se quiserdes e obedecerdes ou ouvirdes, comereis o melhor. Ou seja, você vai viver o melhor. Então nós estamos encerrando um ano. Quem tomou posse da palavra no dia 31 de dezembro de 2024, viveu ela, prosperou. Prosperou. Quem deixou de viver parte dela, sofreu por isso. Quem não viveu nada dela, andou inquieto, andou sem paz. Mas o convite de Deus é sempre para esse retorno, para que o homem de Deus, o homem que Deus escolheu, a mulher que Deus escolheu, entenda que há uma missão. E a missão você não pode estar preso entre 4 paredes, ou 3, ou seja lá quantas forem. Mas a missão é muito mais do que isso. A missão é muito mais do que isso. A missão, ela necessita você querer ouvir, você querer obedecer, porque Deus, ele tem o melhor para o homem. Deus tem o melhor para o homem, mas o homem, ele entra na sua luta interior, nos seus conflitos, na sua mente, e ele quer resolver os problemas. Mas quando nós somos chamados por Deus, quem resolve os nossos problemas é Deus, não somos nós. Nós só não podemos parar, nós temos que continuar. Então o texto ele diz assim: se quiserdes me ouvir. Então Deus fala ao povo, mostrando essa indignação. Uma reflexão importante aqui: o livro de Isaías, ele é tão importante para nós, como todos os livros, mas ele traz informações preciosas sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre uma operação maravilhosa do Senhor Jesus. E é interessante porque a Bíblia, nós conhecemos que ela tem 66 livros, né? E o livro de Isaías tem 66 capítulos. Quando nós olhamos a divisão do livro de Isaías, nós vamos ver uma mensagem inicial voltada muito para lá o Antigo Testamento, e depois uma mensagem voltada para o Novo Testamento. Jesus, quando ele estava em um determinado lugar, deram o livro para ele, e nós podemos até confrontar esses dois textos. Não sei se vai dar para colocar, mas Isaías 61 diz assim, olha, Jesus pegou essa palavra e ele disse, e essa palavra dizia isso aqui, olha que maravilha que é a palavra de Deus. Diz assim, Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Isso Isaías profetizando, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos. Isso em Isaías 61, ele vai indo, né? Quando nós vamos lá no Evangelho de Lucas, irmãos, vejam que coisa maravilhosa é a palavra, porque Jesus abre a palavra, e a palavra diz assim, Lucas 4, se eu não me engano é 17, vamos ver se é isso. Olha só que interessante. No verso 14 assim, então pela virtude do Espírito voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor, e ensinava nas sinagogas, por todos era louvado Jesus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado
o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Meus irmãos, vejam a sintonia da palavra. Nós estamos pegando dois textos, só 2 versos, eles se comunicam. Essa é a beleza e a profundidade da palavra. Então Jesus, quando ele pega o livro, ele abre o livro, ele vai começar o seu ministério. O que Isaías tinha falado para ele? Que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E Jesus, quando ele sai, das águas do batismo, a Bíblia diz que veio uma pomba sobre ele. Meus irmãos, e ali uma voz se ouviu, a voz do Pai. Então, a palavra e todo esse contexto histórico para poder salvar o homem, para poder despertar o homem, ele vai muito mais além do que uma reunião, que era aquilo que o Senhor estava assim, indignado com o povo. Vocês se reúnem toda hora, vocês se alegram, vocês cantam, vocês fazem tudo isso, mas vocês se esqueceram da minha palavra. E meus irmãos, não tem coisa pior para o crente, para aquele que foi escolhido e recebeu uma missão de Deus, do que ele deixar a palavra. Quando ele deixa a palavra, ele deixa o Espírito Santo. Quando ele deixa a palavra, ele deixa o Pai. Quando ele deixa a palavra, ele deixa o projeto de Deus de lado para seguir o seu projeto. E meus irmãos, não há como esse projeto prosperar. Nós que fomos chamados por Deus, nós fomos chamados para seguir o projeto do Pai. Então vejam só essa sintonia, ela vai se desenvolvendo em toda a palavra, E agora nós estamos aqui, aguardando o início de mais um ano, querendo o melhor para a nossa casa, querendo o melhor para a nossa vida, querendo o melhor para aqueles que nós amamos, querendo o melhor para toda essa humanidade. Nós queremos sim o melhor, mas como nós vamos desfrutar do melhor? E o que é esse melhor de Deus? O melhor da terra para o homem natural são as riquezas, porque é o que o homem natural busca incansavelmente. Ele busca as riquezas, porque a riqueza, o dinheiro, para ele traz segurança. Mas não é no dinheiro que nós estamos amparados, não é nos bens desta vida que nós estamos amparados, mas nós estamos amparados pela mão poderosa do Senhor. Foi Ele que nos sustentou no primeiro segundo desse ano, e foi Ele que passou o primeiro dia, passou a primeira semana, passou o primeiro mês, passaram todos os meses, e Ele foi um Deus presente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, quando você estava vendo e quando você não estava vendo. Ele é um Deus presente. Então é nele que nós estamos amparados, é nele que nós estamos focados, é nele que nós estamos, é nele, é por ele. Não é naquilo que é material, naquilo que é terreno, naquilo que passa. E Jesus fala assim: não ajunteis tesouro na terra.
E meus irmãos, a palavra que fica aqui para nós é essa: o homem, de forma natural, está juntando tesouro na terra, mas o Senhor nos dá um conselho para nós juntarmos tesouros no céu. Então hoje nós podemos dizer que nós estamos terminando esse ano aqui juntando tesouro no céu, porque nós poderemos estar longe daqui, mas aprove ao Senhor ter misericórdia de nós e nos trazer para perto dele. Agora, irmãos, o homem que não está guiado e dirigido pelo Espírito Santo, ele vai na força do seu braço, e ele vai precisar mesmo, lutar, e ele sai com medo e volta com medo, e ele sai com medo, ele anda com medo. Mas, meus irmãos, nós temos um general, um Senhor dos exércitos, que colocou a sua mão sobre nós. Só que muitos não estão se atentando para isso, e à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão se esfriando. Há uma profecia que dá pavor, que no final dos tempos, o amor de quase todos, irmãos, na tradução, no original, a expressão é quase todos esfriará, quase todos. Quando eu ouço essa palavra, eu falo, meu Deus, eu vou para o joelho, eu vou para o jejum, eu vou para a oração, eu vou para a palavra, Senhor, tem misericórdia. E o conselho para você, esse ano, que você não deixe o amor de Deus se esfriar na sua vida, mas que ele se aqueça a cada dia. Agora, se você deixar, se você vacilar, se você não se atentar, vão vir muitas coisas, e daqui a pouco você não vai ter mais alegria em estar no culto, daqui a pouco você não tem mais alegria em ler a palavra, daqui a pouco você não tem mais alegria em estar com os irmãos. Não deixe o amor de Deus se esfriar. Ele deu o amor fervendo no seu coração. Então cabe a você manter essa chama acesa. É você, é buscando o Senhor, é fugindo da mentira, é fugindo do erro, é andando na palavra do Senhor. O que esperar para 2026? Nós aprendemos a não nos inquietarmos com o dia de amanhã. Mas nós sabemos uma coisa, nós estamos certos de uma coisa, que se nós quisermos, se nós tomarmos posse da palavra nos 365 dias desse ano, nós sabemos o seguinte, que se Jesus não vier nesse ano para nos buscar, nós chegaremos ao final deste ano vitoriosos. Mas tem um detalhe: Senhor, eu preciso de uma bênção para o meu lar, uma bênção financeira. Deus tem para você também, Ele tem, mas se você deixar o braço dele te sustentar, se você deixar o Espírito Santo te conduzir, aí Deus vai ter a bênção para você. Quando você junta tesouro no céu, o Senhor, Ele fica impossibilitado de não abrir as janelas do céu e derramar as bênçãos sobre a sua vida. Você quer o melhor. Você quer o melhor. O melhor dessa terra, nós sabemos, para o homem natural, o que é. E Deus tem também para nós. Mas o melhor dessa terra vindo de Deus para nós, o que é? É uma vida em comunhão com Deus. O melhor desta terra que Deus tem para nós é uma vida no altar de Deus. O melhor desta terra para nós é viver dentro da palavra. Aí é o melhor desta terra, porque o Senhor disse assim, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Tudo, irmãos, é tudo. Mas as pessoas querem viver tudo,
querem tudo de Deus, mas elas não querem viver a palavra. Elas querem tudo, mas não querem viver a palavra. E o Senhor está nos constrangendo aqui a viver a palavra. O salmista diz assim, ó: até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se você passar pelo vale, Ele vai estar lá, te sustentando. Eu passei por um vale e eu vi a mão dele. Eu vi a mão dele sobre a minha vida. Essa é a promessa. A promessa de Deus é o melhor. O melhor para nós é que Jesus volte esse ano. O melhor para nós é nós vivermos a santa palavra. O melhor para nós é nós preservarmos a salvação que um dia nos alcançou. O melhor para nós é vivermos em comunhão, em paz. O melhor para nós é amarmos os inimigos, porque quando eu amo o inimigo não há rancor no meu coração. O melhor para nós é amar o irmão, ainda aquele que se diz irmão, mas ele não te tem como irmão, mas nós amamos ele. Isso é o melhor para nós. O melhor para nós é levarmos o evangelho. O melhor dessa terra para nós é visitarmos os irmãos. O melhor dessa terra para nós é irmos aonde está o enfermo, sofrendo com dor, e orar por ele e ver Deus agindo na vida dele. É o melhor para nós. Quando nós fazemos isso, aí o Senhor, Ele nos dá o melhor do melhor. Você quer o melhor? O que você vai fazer? O que é que você vai fazer? O melhor de Deus ainda está por vir. Nós vamos nos preparar para encerrar esse momento aqui. A sua força está onde? A sua confiança está onde? Aonde está? Está em você? Se tiver, você vai precisar mudar o comportamento. A sua força é o Senhor dos Exércitos. É o braço dele. Sabe por quê? Porque quando você não tiver condições mais, você vai cair nos braços dele. Vai na força do Senhor. Vai no braço forte do Senhor. Vai no braço forte do Senhor, porque você vai chegar. Vai nele. Feche seus olhos. Nós vamos ter um momento falando com Deus, que você vai poder agradecer esses dias que você viveu nesse ano, e que você também vai poder falar com Deus: Senhor, eu quero ser melhor o ano que vem. Senhor, eu quero viver em santidade, eu quero te honrar mais. Nós vamos orar pelo Marcelo, pela Andréia. Vamos vir aqui à frente. E a nossa oração, irmãos, é de glorificação, porque é uma vitória ter os irmãos aqui. Fizeram bem, forças encontrei no teu amor. As lágrimas de dores que derramei, minha alma abatida Ele amparou.
hora assim, né? Eu tô ajudando aqui os irmãos aqui. Tô dando alguma ajudinha. Na verdade, eles que me ajudam muito. Irmãos, nós gostaríamos de uma atenção aqui para os irmãos. Nosso culto já está se encerrando. Tá? Mas acredito que 5 minutos, se os irmãos estiverem bem atentos, nós vamos despedir a igreja com a bênção apostólica. Me ouçam, por favor. Carta às igrejas. Nós chegamos até aqui como um povo vitorioso. Vencemos mais um ano, sustentado pela mão poderosa de Deus. Seria muito fácil para nós nos acomodarmos em estruturas volumosas que chamam a atenção dos olhos físicos, mas nós, por uma operação maravilhosa do Espírito Santo, de toda a eternidade, estamos aqui, neste lugar, neste novo lugar, pequeno, apertado, mas cheio da presença de Deus, que pudemos perceber em cada culto realizado ao longo deste ano de 2025 e do ano de 2024 que se passou. Foram aproximadamente 60 reuniões, cultos, em que nós vimos o nosso general guerrear as nossas guerras. Vimos Deus curar, libertar, salvar, corrigir, ajustar. Faltam palavras para expressar o que vivemos neste lugar, que não é outro lugar senão a casa de Deus. E o mais importante, Ele esteve presente conosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Tomar as decisões que nós tomamos não é para qualquer um, mas é para os valentes, para os corajosos, para os obedientes à boa, suave e doce voz do Espírito Santo. É para aqueles que desejam estar debaixo da mão poderosa do Deus triunfo. Alguns nos têm por loucos. Sim, é verdade. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. A palavra foi, é e sempre será para nós o único veículo que nos levará certamente para o encontro triunfal com o nosso Salvador, as moradas celestiais. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Nosso alvo, eternidade. Aguardamos a volta triunfal do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso alvo, a palavra pura, aquela que nos cura, nos repreende, nos orienta, nos liberta, nos dirige os nossos passos. Ela nos levará por uma operação do Espírito Santo de Deus à eternidade com Ele. Nosso alvo é cumprir o ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Nosso alvo é promover a paz. Paz na igreja, em nosso lar, em todos os ambientes que frequentamos, locais de trabalho, escolas e etc. Nosso alvo é ajudar as pessoas a entender a palavra, o projeto de salvação em Cristo Jesus. Nosso alvo é ajudar pessoas carentes e que necessitam de um auxílio para um alimento, uma assistência, principalmente quando são acometidos por enfermidades, prisões e outras situações que as levam ao desespero. Nosso alvo é ser luz, ser sal da terra, cumprir os mandamentos. Deus nos sustentou. Passamos a compreender ainda mais o valor da palavra, das santas letras, das sagradas letras. Muitos passaram por aqui e perceberam a presença gloriosa do Deus vivo, que se manifestou em cada culto neste lugar.
Houveram levantamentos de diáconos, presbíteros. Que alegria, que alegria. Tivemos o primeiro aniversário da igreja, onde tivemos um congresso com aulas pontuais que tanto nos ensinaram, com pastores, homens que subiram nesse altar única e exclusivamente para pregar a palavra, para ensinar a palavra. Louvores com letras e melodias profundas em um ambiente totalmente novo para nós. A gravação do louvor, as provas que passei, falar da evolução de irmãos que tomaram posse desse convite do Espírito Santo. Irmãos que tanto ajudaram esse ministério e que nós somos gratos. Irmãos que sofreram investidas, alguns até pensaram em parar, mas na autoridade do Espírito, o Senhor nos usou para ajudá-los a continuar. E eles estão aqui louvando ao Senhor. Falar da evolução dessas irmãs e irmãs que trabalharam durante todo o ano de 2025 para entregar um louvor que agrada a eternidade. Nada foi combinado. Quando nós iniciamos esta igreja em 2024, nada foi combinado. Quando nós iniciamos esse ano de 2025, nada foi combinado, nem eu sabia que nós iríamos gravar este louvor. Mas no final do congresso, do primeiro congresso nosso, o Senhor falou claramente ao meu coração que Ele ia usar este louvor para alcançar muitas pessoas. E eu fiquei pensando, mas como será isso, Senhor? E minha mãe me deu um lenço, tá? E eu não trouxe ele. Aliás, ela me deu 3, né? Ah, o cara aqui. Ah, ela colocou aqui. Onde eu estava mesmo? Onde eu estava? Hã? Isso. Como que ia ser isso, Senhor? Obrigado, Davi. Como que vai ser isso, Senhor? A gente está aqui. Eu pensei assim, a gente vai cantar em alguns cultos, né? Mas o Senhor fez tudo isso. Nada foi planejado. Nada foi planejado. Nada foi planejado. Tudo que aconteceu foi uma surpresa para nós. Este grupo, quando chegou aqui, pensou que iria apenas congregar em mais uma igreja, mas Deus nos surpreendeu. Foi uma grande batalha, porque o grupo que estava mas ali frequentando os ensaios, esses irmãos, nós começamos a dizer para os irmãos que a gente ia fazer essa gravação. Quando nós fomos gravar o louvor, essas meninas disseram assim: pastor, canta o Senhor. E eu dizia para elas assim: foi uma luta. Não, nós vamos cantar todos juntos. E elas diziam assim: não, pastor, não vamos. Elas não queriam. E elas estão aqui, ó. Elas não queriam. E nós temos que louvar ao Senhor. Não é para a glória humana, mas Deus usou. E assim, não precisa ter voz bonita, não precisa não. Teve irmãos que foram lá, chegaram lá e ficaram surpresos. O pastor falou assim: não, fica aqui, ó, canta aqui. Então nós não fizemos acepção de pessoas, mas nós queríamos que todos estivessem juntos. Mas poucos entenderam, mas os que entenderam estiveram lá. E foi uma grande bênção, foi uma grande alegria.
a integração com irmãos de outras denominações, o avanço expressivo na negociação da compra do terreno. Devemos continuar orando. A evolução do canal do YouTube, já estou encerrando, que hoje, se os irmãos, alguns irmãos se sentirem cansados, podem sentar, não tem problema, mas os que não, fiquem em pé. A evolução do canal do YouTube, que hoje chegou a mais de 33.550 inscritos e vídeos com visualizações expressivas. E este último chegou nesse dia a 64.200 visualizações. E tem um detalhe que eu preciso falar para os irmãos. Todas as visualizações do canal do YouTube, ela tem indicações, é uma ferramenta extraordinária, porque ela tem as indicações e ela mostra ali o tempo de retenção de cada vídeo. Então as pessoas, elas começam a assistir esse vídeo e continuam assistindo. Na maioria delas assistem até o final. Essas 64 mil pessoas aqui assistiram e ouviram essa mensagem, que há um Deus que não falha e um Deus que não falhará. Para encerrarmos, irmãos, não estamos somente aqui falando para somente este grupo, mas falando para um mundo. O mais importante é que nós estamos falando da verdade, a verdade que liberta, que salva, que cura, que transforma, que encoraja, que dá ânimo, que traz alegria aos corações. Por fim, faltam palavras para expressar tão grande gratidão a Deus e a toda a eternidade, mas também aos valentes, aos valentes que permaneceram firmes, congregando, levando o nome do Senhor e não se deixaram levar. E aqui eu queria deixar um texto. Não se deixaram levar pelas más conversações que corrompe todos os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Ao que está no trono, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 5, 13. Louvado seja o nome do Senhor. Toma o livro, abre o selo, tu és digno. Aleluias. Nós aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. E Ele virá. Sim, Ele virá. E onde Ele estiver, nós estaremos também.